Livro de Daniel, capítulo 1, verso 12. É o tema da campanha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Agora lá, abre no livro de Hebreus, capítulo 14. Melhor, capítulo 12, verso 14. Diz assim: esforcem-se para que vivem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vou ler de novo. Esforcem-se para que vivem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Nessa noite eu quero ser bem objetivo. Quem já me viu ministrando, eu sou o tipo de pregador que eu não gosto de ficar repetindo muitas coisas. E eu não peço para ninguém me dar glória, porque eu aprendi desde criança que aquele que tem glória para dar, ele dá, porque não é o homem, a glória é de Deus. E nós temos liberdade para adorar o Senhor. Se assim você sentir no coração de dar glória, de dar aleluia, fique à vontade, não para o pregador não, mas para glorificar o nome do Senhor. Livro de Daniel, é o tema da campanha, é um tema muito gostoso de se pregar, mas é um tema muito escasso no século 21, diante da teoria que nós vivemos. Nós vivemos uma realidade, um contexto totalmente diferente daquela história que Daniel viveu ali. Se nós vamos pegar o tema o profundo dela, a história vai dizer que Daniel ele vai se separar. Ele vai fazer um pedido ali para um dos criados do rei, dizendo que ele não iria se coabitar, ele não iria estar junto ao banquete a qual o rei estava para oferecer para aquele povo. Daniel, ele faz uma proposta, ele se separa e diz, durante 10 dias, só me dê somente vegetais e água para beber. Estava junto com Daniel alguns homens de Deus e alguns jovens também. E a história vai dizer então que nesse decorrer de 10 dias, eles fizeram um teste, aqueles que experimentaram do manjar do rei, e Daniel, Isaías, Ananias, Amazias e Misael, eles foram 3 jovens que ali se destacaram naquele meio. Por que eles se destacaram? Porque quando eles colocaram uma proposta diante do homem, creio eu, que Deus já tinha ministrado no coração de Daniel, para assim fazer ali e Deus venha executar o plano de Deus. Mas que o povo estava ali numa terra estranha, a Babilônia, não era um cenário qualquer, não era a casa de Deus, não era a criação a qual muitos estavam ali, mas por conta da rebeldia, por conta da idolatria, a história vai dizer que o povo ele vai ter que ser levado cativo. Rei Nabucodonosor, então ele destrói a cidade de Israel e leva ali então ali a metade do povo cativo. Ficaram somente alguns pontos em Israel, alguns personagens, mas a grande maioria ali foi levado cativo para ficar a dispor do rei. A história vai dizer então que Daniel é um desses que estão ali, ele é um jovem. Estudiosos vão dizer que ele tinha mais ou menos 20 anos de idade quando ele estava ali. Quando ele fez essa proposta, é uma proposta diferente. Sabemos nós que quando recebe uma proposta um pouco maior, a gente quer aceitar. Mas Daniel, ele não quis se misturar, porque a história vai dizer que o santo não pode se misturar com o profano. Malaquias, ele vai dizer que há uma diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então nós vamos andar num ambiente, num cenário que existe 2 personagens,
um personagem que vai servir e um personagem que já não serve mais. E assim muitas passagens bíblicas vão dizer isso. Mateus, ele fala que existe o joio, existe também o trigo. O que me chama a atenção é que muitas pessoas já querem arrancar o joio antes do tempo. Mas Jesus, ele ensina dizendo que ambos têm que crescer junto. É por isso que dentro da igreja há divergências. É por isso que dentro da igreja há separações, há divisões. Porque o joio e o trigo, ele precisa estar junto. Mas sabe qual vai ser a diferença? Quando Deus se manifesta. O joio, ele tem que se prostrar. O joio não consegue ficar de pé diante da presença do rei. Então há dois tipos de pessoas que vão habitar dentro da igreja, isso é normal, isso desde o início. Aqueles que vão servir em espírito e em verdade, e aqueles que estão só aqui para observar, é normal. Por quê? Porque não conhece o cenário ainda profundo do evangelho. Cristo, ele vai ensinar isso de uma maneira tão diferente para os discípulos. Eles eram dispostos ali pela lei. Eles viviam conforme a lei de Moisés. Eles eram religiosos. Mas Jesus, ele começa a ensinar de uma maneira totalmente diferente. Você pode estar até vivendo num mundo corrompido, mas você tem que ser diferente. Você pode estar vivendo até num ambiente que o pecado está reinando, mas você tem que ser diferente. Daniel, ele vai ser assim. O cenário era proposto para ele pecar, para ele se contaminar. Mas a história vai dizer que ele não quis isso para a vida dele. E que cenário que você está vivendo hoje? Que cenário que você se encontra? Diante do homem, o homem não vai ver. Mas Deus tem observado tudo. Não foi eu que escolhi o tema. Jesus nessa noite está dizendo que sem santidade, ninguém pode ver a Ele. Sem ter uma vida diante de Deus, você não pode ter contato. Porque Isaías vai dizer: o que faz separação entre o homem e Deus é o nosso espelho. E por que o pecado tem reinado? Porque você tem se alimentado dos manjares deste mundo, ao invés de se santificar, de se separar. Daniel, então, ele está crescendo. E durante 10 dias, ele faz isso que Deus colocou no seu coração. Ele só come somente vegetais e bebe água. Mas no final dos 10 dias, a história vai dizer que foi colocado juntos todos que ali estavam. E o semblante de Daniel era diferente do semblante daqueles que experimentaram do manjar. E aí eu aprendo a lição muito interessante, que quando a gente se separa, a gente faz a vontade de Deus, Ele coloca uma marca diferente. Coloca um brilho. Talvez você não percebeu ainda, mas Jesus te chamou para ser a luz deste mundo. Diante das trevas você tem que se destacar. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que se retirar. Daniel, o semblante era diferente. Porque a marca do Espírito Santo estava sobre a vida dele. Entenda que a proposta não veio do rei, a proposta veio de Daniel. E aí eu aprendo que a escolha é feita por nós. É você ter que escolher de que maneira você quer viver diante da presença do Senhor. Daniel, ele está crescendo. Ele orava ali 3 vezes ao dia. E não era uma oração qualquer, não. Todas as vezes que Daniel se prostrava para orar, ele colocava a sua primícia, a sua terra, a sua cidade, a cidade dos seus pais, porque ele não aceitava estar diante daquele ambiente. Ele não se conformava diante do ambiente que ele estava. Ele sabia que ele estava ali, mas ele não era dali. Nessa noite Deus me trouxe aqui para despertar alguém. Está dizendo: Deus até te colocou nesse ambiente, mas você não é dali. E nessa noite Deus está dizendo: é noite de você se pôr de pé e começar a se destacar diante dessa situação. Porque o mundo tem que ver que Cristo habita na sua vida. Daniel, ele vai andar. E cada ambiente que Daniel anda, as pessoas vão ver algo diferente dele. É por isso que as lutas aumentam.
É por isso que a guerra começa a ser maior. Porque se destaca. O Evangelho de Cristo é assim. Quando a gente começa a se destacar, Satanás ele vai fazer uma maneira de criar uma arruaça. Para tirar o foco. Para colocar divisões. Para colocar medo. Esse é o propósito de Satanás. Mas eu quero dar um recado para alguém aqui nessa noite. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, vai dizer assim: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para então experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei de que maneira você tem vivido, mas Jesus nessa noite, Ele trouxe nós aqui para nos despertar, viver uma maneira diferente, porque da maneira que nós vivemos não tem agradado o Senhor. Porque Jesus em breve Ele vai voltar. E da maneira que a gente vive, a gente não pode subir. Não é de qualquer maneira. Mateus vai dizer: entrai pelo caminho estreito. Porque largo é o caminho que leva à perdição. E muitos têm entrado por essa porta. Sabe por que a sua casa ainda se encontra nesse estado? É porque você não entendeu ainda o objetivo de ser cristão. Jesus ele foi entregue ao matador, ele não abriu a boca. Mas nós, quando vê um problema, a gente quer retrucar, a gente quer brigar. Jesus falou: servo de Deus não é assim. Cadê o espírito de mansidão? Cadê o espírito de paz? Cadê o Espírito Santo? Daniel, ele tinha o Espírito Santo. É por isso que ele começou a se destacar. E aí levantaram uns para tentar impedir o ministério, o crescimento do ministério de Daniel. Daí a história vai dizer que então ele é lançado à cova dos leões. E quando ele é lançado, há uma surpresa ali. Deus ele coloca todos os leões para descansar. E de repente o rei ele bate a porta: Daniel, você está aí? Daniel responde: sim, estou. E aí o rei ele muda todo o decreto de Daniel, ele é levantado como governador daquele tempo. E por que ele foi levantado como governador? Porque ele era diferente. Porque Cristo colocou ele ali para mudar a história daquele povo. Muitos que estavam ali se contaminaram, mas Daniel não quis se contaminar. Livro de Salmos, capítulo 1. A história vai dizer assim também. Mas nós temos entrado à roda de escarnecedores. Mas Jesus não nos chamou nós para estar na roda de escarnecedores, não. Ele chama nós para viver o sobrenatural dele. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você quer ser uma pessoa diferente na presença de Deus? Medita nas Escrituras. Conheça as Escrituras. Porque é ela que vai te afastar do pecado. É ela que vai te instruir a viver uma vida santa, em santidade. Santidade não é uma vida de jejum, não. Santidade é uma vida separada daquilo que o mundo tem para oferecer. Eu falo isso porque eu trabalho com o público. E cada dia eu tenho uma experiência diferente que Deus ele faz. Nós somos testemunha. E o mais gratificante é as pessoas observar e ver que você é diferente. Não porque nós somos merecedores, mas porque Cristo marcou a gente com o Espírito Santo. Mas eu não sei de que maneira você tem vivido. Mas Deus ele manda frisar nessa mensagem. Segue a paz com todos e a santificação. Mas ele vai dizer de paz. Paz é momento de comunhão. É momento de estar junto. É momento que quando a guerra está reinando, você confia em Deus e fala: não, esse mal não vai me vencer. A minha casa não vai se perder. Porque eu decidi viver diferente. Porque eu escolhi viver para Deus. Era assim que Daniel ele começou a viver. Ele começou a se destacar.
E quanto mais ele se destacava, mais as pessoas observavam. E Deus ele colocou Daniel num patamar acima de todos que ali estavam, para mostrar que Deus ainda estava com aquele povo. Muitos se contaminaram, mas Daniel se destacava, falando: eu não vou me contaminar. E nessa noite Jesus está dizendo: começa a buscar mais de mim. Começa a se limpar mais. Sabe essa mágoa do seu coração? Começa a limpar. Porque o Espírito Santo, para ele habitar, ele não pode habitar em templo sujo, não. O templo tem que estar limpo. Conversa com ele, ele vai limpar. Seja sincero, Deus ele gosta de sinceridade. Deus ele não chamou ninguém para ser super-herói, ele sabe que a gente somos falhos. Mas nós vivemos um período que nós queremos mostrar para o homem que nós somos bons. Não, Jesus não te chamou para isso, não. Ele sabe que você é falho. Os discípulos foram falhos, o apóstolo Paulo foi falho. Mas sabe qual que era a diferença? Eles reconheciam a sua fraqueza. Mas eles buscavam mais de Deus, porque eles sabiam que o Espírito Santo os confortava. Eles sabiam que o Espírito Santo estava com eles. E é por isso que o apóstolo Paulo ele fala: Deus, Satanás ele tentou me esbofetear, ele tentou me acusar, e ele vira e fala: mas a tua graça, ela me basta. Porque é o poder do Senhor que aperfeiçoa nossas fraquezas. Sabe aquele dia que você não dá nada, você acorda e fala: hoje para mim deu. É o dia que Deus mais te usa, sabia? Só de você acordar, sair da sua casa, as pessoas observam. Porque elas sabem a luta que você passa. Você não observa, mas as pessoas observam. Talvez você não escuta, mas Deus contempla pessoas falando: ali vai um servo de Deus. Porque quando Deus ele coloca um destaque na gente, Satanás ele não consegue apagar esse brilho. Porque é um selo. E somente o pecado consegue imputar isso. Mas nessa noite eu quero te convidar a viver uma vida diferente. Deixar tudo de lado. E falar: Deus, eu quero experimentar essa perfeita e boa vontade que o Senhor tem para mim. Comece a falar para Deus tudo aquilo que tem te afastado dEle. Coloca no altar do Senhor. Peça para Ele te ajudar. Não se contamine mais. Porque Jesus ele está voltando. E da maneira que a gente vive, a gente não pode subir. Porque Jesus ele fala que ele nos chamou não para viver da nossa maneira, mas para viver da maneira dele. E aonde está isso? Livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. E já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Cristo está vivendo em você, porque o pecado ainda está reinando, Cristo não pecou, não houve pecado nenhum nele. Começa a viver diferente, irmãos. Hoje Jesus ele quer trazer uma reflexão no teu coração. Hoje não é uma noite para você pular, rodar, não. É uma noite de você refletir aquilo que tem te afastado de Deus. Porque quando a trombeta tocar, vai ser muito rápido. E talvez uma angústia pode te impedir você de subir com Ele. Talvez uma palavra mal lançada pode te impedir de subir com Ele. Talvez você dizer que a sua casa vai ficar, vai ser um motivo que você pode ficar junto com eles. Porque é uma promessa. E a promessa é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o seu testemunho tem que contar isso, irmãos. Você tem que viver o que a palavra está dizendo. E aí você vai ver a transformação da sua casa. Você vai ver que as pessoas vão observar que você é diferente e vai querer servir esse mesmo Deus. Porque Cristo ele faz isso. Radia. A presença de Deus ela faz isso. Nós somos um corpo. Você sabia? Você sabia que a mesma dor que você sente, eu sinto? Porque nós somos o corpo de Cristo. Mas a igreja hoje do século XXI, ela não tem mais essa sensibilidade. As pessoas entram doloridas e saem muito mais machucadas de dentro do templo.
porque não recebe mais o abraço, não recebe mais o carinho, não recebe mais nem sei uma palavra, estou contigo, não recebe mais. Porque nós vivemos hoje preocupados com nossos problemas, com a nossa situação. Mas esquece que Cristo chamou nós para cuidar dos problemas dos outros, não do nosso. Porque do nosso problema Ele já tem cuidado. Você sabia que Ele já tem cuidado do seu problema? Então começa a abraçar mais. Começa a acolher mais. Começa a ser mais amoroso, ter mais comunhão. Busque mais. Daniel, ele fez isso. É por isso que o povo gostava dele. É por isso que o cristão começou a andar conforme ele queria andar. E é por isso que novamente Deus tirou ele ali da Babilônia e trouxeram eles novamente para a sua terra. Porque Deus, ele não tem nada com nós deste mundo. Ele faz até você andar para este mundo, mas não é para você morrer com ele. É para você se destacar e começar a resgatar aqueles que estão aí fora. O sentido de você estar caminhando por aí é para você resgatar aqueles que ainda estão sem vida. Porque a vida está sobre a sua vida. Jesus, ele colocou essa vida, essa responsabilidade sobre você, para que você venha resgatar outros que estão perdidos aí fora. É por isso que você precisa se destacar. Saia dessa roda de fofoca. Saia dessas contendas. E comece a buscar mais do Senhor, para que Deus, ele venha derramar ousadia sobre a sua vida. Porque quando o demônio se manifestar, você tem autoridade para expulsar. Para que o Satanás se levantar dentro da sua casa, você vai falar: Satanás, parta daqui, porque você não mora aqui. Será que você tem essa autoridade dentro do seu lar? Onde dizer que essa bebida não tem mais autoridade sobre a sua casa? Onde essa droga não tem mais responsabilidade sobre a sua casa? Não, porque ali habita o Espírito de Deus. Será que você tem essa autoridade? Ou será que você tem se conformado com essa situação? Você vem para casa para casa do Senhor como fosse um rótulo, dizer: não, eu preciso ir para cumprir a campanha. Não, Deus não te chamou para cumprir a campanha. Deus te chamou para você ouvir e executar aquilo que a palavra diz para viver. Começa a viver diferente. Começa a caminhar diferente. Porque Cristo, ele se agrada. Deixa esse pecado de lado, irmãos. Deus, ele manda dizer para alguém aqui: deixa esse pecado de lado. Estar aqui onde todo mundo está vendo é fácil. Mas aonde os olhos dos homens não conseguem contemplar, é ali que Jesus quer que você viva diferente. É ali que a presença dele tem que estar. Mas por que você não tem deixado? Porque essas palavras torpes têm saído dos seus lábios. Será que Cristo não purificou os teus lábios ainda? Será que você ainda não é uma nova criatura? Será que as coisas velhas ainda não se passaram? Para o novo de Deus entrar, as coisas velhas têm que sair. Mateus, ele vai ensinar isso. Deus, ele vai dizer que ele não faz remendo novo entrar para o velho. Ele faz tudo novo. E nessa noite ele está dizendo que tem algo novo para fazer nesse meio. Há uma diferença. Há muitos joelhos que ainda oram. E Deus, ele se agrada. Ainda se tiver um justo, Deus, ele se agrada. E é por isso que ele não deixa a igreja se perder, porque sempre Deus, ele permite que um justo esteja orando, perseverando. Sabe por que Satanás não dissipou a sua vida ainda? Porque Deus não permite, porque é um justo intercedendo por a sua vida. Sabe por que o mundo ainda não te roubou por completo? Porque ainda há um justo que intercede sobre a sua vida. Mas começa a viver de uma maneira diferente. Porque quanto mais você se põe de pé na presença do Senhor, mais Ele vai dar ousadia para você viver diante dessa situação. E aí o mundo não vai conseguir te roubar. Estou falando de um mundo que eu já vivi. Um mundo que eu já abracei. Um mundo que eu conheço de fora e sateado. Em todas as áreas. Mas foi um mundo que Deus me tirou.
E Deus falou: meu filho, eu vou te tirar daqui para você viver o sobrenatural. E aonde eu passo, Deus tem se destacado. Porque vidas têm sido transformadas. Não para minha glória, mas porque a palavra dele, ela é eficaz. A palavra entra. Porque Deus, ele faz isso, ele quer fazer isso com vocês. Mas vocês têm que viver conforme a palavra do Senhor diz para viver. Não é entrar de qualquer jeito na presença dele. Não é viver de qualquer jeito, como se não houvesse amanhã, não. O amanhã pode não chegar mais para você. E se você morrer hoje, onde que você vai passar a sua eternidade? Você já parou para pensar? Você já refletiu onde você vai passar a sua eternidade? Se Jesus te chamar, será que você vai ouvir a voz dele? Ele vai te chamar pelo seu nome. Não como o mundo te chama. Ele vai te chamar pelo seu nome. Porque Cristo, ele te deu um nome. Ele te deu uma identidade. Talvez você não percebeu ainda, mas você tem uma identidade. Começa a viver de uma maneira diferente nessa noite. Começa a viver preocupado, com temor. Como se Cristo fosse voltar agora. Para que o pecado não entre mais nessa porta. E eu tenho a certeza que quando você deixar as Escrituras entrar verdadeiramente no seu coração, Cristo, ele vai mudar todo o quadro da sua casa. Porque aonde há luz, as trevas não podem mais habitar. É por isso que Romanos vai dizer que aonde reinou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nessa noite Jesus está dizendo que eu tenho graça sobre a vida de alguns nessa noite. O pecado tentou até bater a porta, mas Jesus está dizendo, nessa noite eu tenho graça sobre a sua vida. Eu tenho transformação. Eu tenho vida nova. Eu tenho um novo nome para reinar sobre a sua vida. Jesus está dizendo, mas começa a viver de uma maneira diferente. Para de viver conforme o mundo tem te oferecido. Começa a recusar esses manjares do mundo, porque mais tem um Senhor para te oferecer do que essas coisas. Jesus está voltando. E João, ele vai dizer isso no seu primeiro capítulo. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Mas a segunda vinda, ele virá como juiz. E ele nos julgará. E será se ele nos julgar, a gente está andando de acordo com ele? Estou falando isso para colocar um temor no seu coração. Porque o apóstolo Paulo vai dizer isso. Que há um tribunal nos esperando. E nós seremos julgados. Segundo as nossas obras. Segundo a intenção dos nossos corações. E segundo a força dos nossos pensamentos. Então Deus, ele sabe o que você tem pensado. E isso vai ser julgado. Ele sabe como está o seu coração. Isso vai ser julgado. Ele sabe o que tem saído da sua boca. E isso vai ser julgado. Quantas maldições tem saído da sua boca? Não estou falando de palavrão, não. Estou falando de maldição que você lança dizendo que o seu filho já está perdido. Que ele não tem mais jeito, não tem solução. Naquele momento de ira. Sabe quando aquela ira entra? A gente perde o controle. Eu estou falando deste momento. Que você esquece que você é um servo de Deus. E começa a lançar muitas maldições. E Deus diz, há um peso. E muitas das vezes esse peso impossibilita de Deus começar a trabalhar. Deus pode até entrar, mas se você não deixar Deus, ele não pode trabalhar. Porque você pode entrar no contexto da mensagem. Você pode ganhar o mundo todo, mas você pode perder a sua salvação. Mas começa a andar de acordo com o que Cristo está te chamando. Começa a andar de acordo segundo o propósito que Deus ele propôs para a sua vida. Não é para imitar o homem, não, mas de acordo com o propósito que ele colocou. Cada um tem um propósito aqui nessa noite. E anda conforme o propósito dele. Eu tenho a certeza que você vai viver dias diferentes. Dias de paz. Dias de tranquilidade. Diante dessa tempestade, desse caos, você vai viver tempo de paz. Porque Cristo vai estar contigo. Porque o pecado não vai mais impedir de Cristo estar com você. Mas deixa o pecado de lado nessa noite.
É uma noite de reflexão. Deus me trouxe aqui. Uma noite de despertamento. Para você buscar mais. Para você orar um pouco mais. Para você viver um pouco mais conforme as Escrituras diz para você viver. Seja luz, seja o sal. Aonde você estiver, seja a diferença, a testemunha de Cristo. E você vai ver que as pessoas vão te observar. E vai ter resultado. Vai ter testemunho da parte do Senhor. Amém?